Fala pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Caramba, quanto tempo, né? Eu sou o Thiago Gribarne e você está no Filodoxia para a crítica de Extraordinário. Simbora! I know I'll never be an ordinary kid. Augie, they stare. Let them stare. People don't like to touch me because they think I'm contagious. You are not ugly, and anyone who cares to know you will see that. What if I had taken all the things that broke me and made them? Extraordinário é um filme adaptado e dirigido por Stephen Chbosky, que foi diretor de As Vantagens de Ser Invisível. Isso já é um bom ponto de partida para o filme, porque o livro, o roteiro e a direção do Chbosky em As Vantagens de Ser Invisível é uma direção e é um filme bastante elogiado até hoje por ser uma história pessoal, íntima, bem dirigida, com momentos que são memoráveis, que são emotivos. O filme de Chbosky é baseado no livro de 2012 da Raquel Palacio. A adaptação aqui é feita por ele, ao contrário do que aconteceu nas Vantagens de Ser Invisível, ele não escreve o livro, como obviamente fica claro, mas ele faz uma boa adaptação no sentido de roteiro e também tem uma boa direção. O filme conta no elenco com Jacob Tremblay, que faz o personagem principal, o Augie, conhecido pelo extraordinário O Quarto de Jack. Esse garoto é muito bom. Tem também o papel da mãe, da Isabel, que é vivido pela Julia Roberts, o pai, que é vivido pelo Owen Wilson, a irmã, Vaia, que é a Isabela Vidovich. Eu não entendi o que ele falou. Vidovich? Acho que é isso, Isabela Vidovich. O amigo do Augie, que é o Jack Will, que é o Noam Jupe. E o diretor, para mim, também é um outro ator que se destaca, que é o Mr. Trushman, que tem um trocadilho aí com o nome dele em inglês, que é o Matt Patinkin, que faz o Criminal Minds, uma atuação extremamente interessante, mas eu vou falar da atuação daqui a pouco. Então esses atores que eu destaquei são os atores que mais me chamaram a atenção dentro da narrativa do filme, dentro da história. O elenco está muito bem no filme, mas vamos aos aspectos principais desse filme, beleza? O filme acompanha a história de Augie, que é uma criança que tem a síndrome de Thatcher Collins. Não sei se eu falei direito, mas é uma questão de formação cromossomática e genética que faz com que haja uma deformação crânio-facial. Então parece que quando você olha uma criança com esse tipo de deformidade, um indivíduo com esse tipo de deformidade, parece que os ossos são frágeis e que não cresceram direito e que a pele meio que escorre pelo rosto, fica um rosto extremamente desagradável de se ver. E o filme acompanha a história desse menino que nasce com essa síndrome. Ele não fez nada para merecer isso e ele tem que conviver e se apresentar ao mundo com essa síndrome. O interessante do filme, já falando aí desse aspecto primeiro, que é o roteiro, ele é extremamente feliz porque ele decide não acompanhar o personagem principal do Augie o tempo inteiro. Isso fica bem claro na metáfora que se faz com os gostos preferidos do Augie. Qual é a metáfora? Não sei. A metáfora de que ele é o Sol e as coisas orbitam em torno dele. Então, ao invés de falar desse Sol o tempo inteiro, o roteiro e o diretor decidem também falar daqueles planetas, daqueles satélites que orbitam em volta do Augie, dos personagens laterais a Augie, para a gente poder conhecer como eles são impactados e como eles impactam a vida do Augie. Isso é uma decisão de roteiro e de direção extremamente feliz que faz com que o filme não fique cansativo ou enfadonho. Então, o filme tem essa narrativa meio que em capítulos. O primeiro capítulo acompanha Augie, é centrado nele. O segundo capítulo, se eu não me engano, acompanha Vaia, que é a irmã dele, como ela sabe que ela não é protagonista, que o protagonismo da família tem que ser do seu irmão. Essa crítica é sem spoiler, beleza? Ela sabe que a família vai girar em torno do seu irmão, então mas ao mesmo tempo, por saber disso, não quer dizer que ela não sofra por querer um pouco mais de atenção, um pouco mais de protagonismo eventualmente. Então isso é mostrado na sequência dela. A terceira sequência é a do Jack Will, que é o amigo da escola que mais se aproxima do Augie. E aí você acompanha a história a partir do olhar dele. A última, salvo engano, acompanha a amiga da Vaia, que é uma das colegas de infância dela, que acaba se afastando dela. Então acompanha um pouco a história dessa ex-melhor amiga da família. Enfim, o filme conta a história de personagens periféricos para poder contar a história do personagem principal. Isso é um ponto extremamente positivo do roteiro, não há nada o que tirar do roteiro. Muito bom o roteiro, muito bem executado. Elenco. Vamos falar aí do elenco. A atuação mais fraca de todas, obviamente, é a do Owen Wilson. Uau. 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 No wonder
she wanted to leave. Né? O Owen Wilson está sempre fazendo o Owen Wilson, e mais aqui ele serve a esse propósito. É como se ele fosse aquele Owen Wilson do Marley e eu. Né? Ele é um cara bacana, um cara legal, que tem os seus sentimentos, mas a preocupação dele está sempre em manter as coisas pra cima. Enquanto o personagem da Julia Roberts, a Julia Roberts aqui apresenta uma de suas melhores atuações em décadas, se não a sua melhor atuação em décadas. Essa mulher tem que ser indicada a algum prêmio, alguma coisa, se não ao próprio Oscar. Ela tá muito bem, é uma personagem com os seus sentimentos bastante aflorados e ela entrega tudo em tela sem necessariamente precisar dizer nada. Isso é fantástico. Então aqui, ó, minha salva de palmas para Julia Roberts. Linda, está maravilhosa no filme, completou 50 anos recentemente, nem parece e continua, desculpe o trocadilho, uma linda mulher, com um carisma maravilhoso e com uma atuação aqui no extraordinário impecável. Uma outra atuação ainda no elenco feminino, que é muito boa, é a atuação da irmã do Og, da Vaia, que é a Isabella Vidovich. Eu não sei se eu pronunciei certo, desculpa aí, Isabela. Que também entrega uma irmã com uns sentimentos conflituosos bastante interessantes, bastante convincente, e tem uma sequência que é a do seu capítulo que bastante comovente e ajuda também a gente a entender como uma família funciona. E o filme é centrado no Og, mas ao mesmo tempo mostra como a família está estruturada para ele, em torno dele e com ele, digamos assim. O núcleo familiar que o diretor Stephen Chbosky construiu, inclusive com a cachorrinha, com a Daisy, funciona muito bem, você acredita naquela família, isso é muito bacana. Duas atuações que eu gostaria também de fechar e destacar é a atuação do Matt Patink, que faz o diretor, que tem um nome com um trocadilho em inglês, que é o Sr. Douchebag. Ele brinca com isso já aproxima um pouco o diretor do personagem do Og, né? Que ele também ele sofre bullying de alguma forma, né? É uma atuação muito boa, ele é bonachão, ele tá com a barbona dele, dá vontade de abraçar ele é tipo um Papai Noel, sensacional. Muito boa a atuação do Matt Patink nessa coisa da empatia, de ser um diretor bom, no sentido de bonachão e ao mesmo tempo firme quando tem de ser. Outra atuação que pra mim me chamou a atenção, e pra finalizar essa questão, é do Jack Will, que faz o amigo do Og, que é o do Noam Jupe. Que garoto bonito, cara, que atuação gostosa. Tem uma sequência numa aula de química, uma aula de física lá, que ele não tá entendendo nada e você vê a cara do menino tentando entender as coisas, ele é tão bonitinho, a relação dos dois é tão convincente, então olha, meus parabéns à escalação, ao elenco e, claro, à direção. Trabalhar com crianças não deve ser fácil, deve ser difícil, e o diretor aqui tira do elenco o seu melhor. O elenco está muito bom, assim como o roteiro está excepcionalmente bem adaptado. Bom, já falamos aí de roteiro, já falamos de elenco, resta agora falar da direção. E a direção, como eu já enunciei falando do elenco, ela é extremamente bem sucedida. Você vê que o diretor ele tem a sutileza, ele tem a sensibilidade necessária para tratar dessas histórias mais pessoais. Assim como ele faz em As Vantagens de Ser Invisível de 2012, onde o livro, o roteiro e a direção é dele, né, do Chbosky, aqui ele adapta a obra e deve de repente concorrer a algum prêmio de melhor roteiro adaptado, é bem possível, é bem provável. Ele adapta muito bem o livro e faz uma direção que parece extrair o melhor dos personagens, e quando escolhe montar um roteiro capitular, ou seja, por capítulos, escolhendo os personagens periféricos, também faz uma boa escolha. Então a direção aqui ela é bastante feliz, ela é bastante exitosa. Todos os momentos, mesmo momentos eventualmente piegas, eventualmente um pouco mais forçados para te fazer chorar, porque essa é a intenção do filme, tá? A intenção do filme é te desidratar. E ele consegue. Eu por 2 ou 3 vezes chorei de fato, funguei. É um filme que faz isso e faz isso muito bem. Mesmo nas vezes em que ele apela um pouco mais, não incomoda esse apelar. Então a direção ela é extremamente bem sucedida e muito boa e bastante exitosa. Falando assim, parece que o filme é nota 10. Tem algumas coisas que me incomodaram do filme, então deixei isso pro final pra gente discutir. Primeiro, o filme escolhe, na sua montagem, na sua decisão de roteiro, fazer essa apresentação capitular, essa apresentação blocada, os personagens centrais e periféricos ao Og. Acontece que assim, quando vai pra irmã, ou pro amigo, ou pra amiga da irmã, e etc, né? Você acha que o protagonismo daquele personagem que tem um nome exibido na tela dura ali os primeiros 1, 2 minutos daquela sequência e depois parece que se perde um pouco, vai tangenciando demais. Isso me incomodou um pouco, isso me deu em algum momento no final do filme uma sensação de que, meu Deus, até onde vai essa história? O filme não acaba. Talvez seja, aqui vale um meia-culpa da minha parte, eu não li o livro. Shame. Shame. Shame, shame, shame. Shame on
Então não sei se isso de fato aconteceu, mas me parece que o roteiro tentou dar conta de tudo que havia no livro, mas não conseguiu. Um exemplo disso, sem dar spoilers, é um episódio que acontece envolvendo a cachorrinha da família. Me pareceu apressado, um pouco forçado, e a emotividade que eventualmente se pretendia nessa sequência, para mim, não conseguiu ser alcançada porque ficou corrido. Então, a ideia dos capítulos com os personagens é muito boa, mas ela não foi executada da melhor maneira possível. E o último, terceiro, o segundo ponto que eu não gostei muito no filme, que poderia ser melhor, é o terceiro ato, é a resolução final. O filme não consegue escapar da questão da apoteose, da questão da grande aclamação final. Ficou um pouco corrido, ficou um pouco jogado. Na sequência final você tem ali uma sequência que envolve um acampamento de férias e o próprio fim de ano do colégio. Essas duas cenas foram muito apressadas, conseguiram atingir o seu objetivo, que é de terminar o filme pra cima, É um filme para você se sentir bem no final. Isso é bem atingido, se você consegue, mas as coisas correm muito, Me parece que muito eventualmente o episódio da cadelinha da Daisy no livro e o episódio, por exemplo, a sequência do acampamento de férias no livro devem ser muito mais elaborados e maiores no livro. O diretor aqui quis trazer isso para o filme, mas ficou um pouco corrido. Então o terceiro ato um pouco corrido e os capítulos divididos, mas não bem trabalhados, tiram algum ponto do filme, beleza? Então a minha nota para Extraordinário é nota 9,5. Nota 9,5. E para fechar, eu queria dizer que o filme, ele não é um filme memorável, mas os valores que ficam, eles perduram um pouco mais na experiência do espectador. É um livro que já nasceu como paradidático essencial, e aqui falando um pouco da minha área, que eu sou docente, professor de filosofia, para se tratar de bullying, para se tratar de inclusão, para se tratar de empatia, e me parece que o filme também se coloca nesse patamar. O que eu quero dizer com isso? O filme se coloca como um dos melhores, se não o melhor filme para você, professor, para você, aluno que gostou do livro, falar com seu professor e adotar no colégio para passar o filme, para discutir empatia, para discutir a gentileza, para discutir o colocar-se no lugar do outro. O filme é muito bacana porque, assim, ele usa do pretexto do personagem do Og, que tem essa deformidade crânio-facial, ele é só um pretexto para discutir como nós somos feios, como nós somos frágeis e como nós precisamos do acolhimento, como nós precisamos do outro e se colocar no lugar do outro, deixar de ser um pouco egoísta e se colocar na pele do outro. Então é um filme que eu recomendo para as escolas, assim como o livro eventualmente deve ser adotado. Então é um filme que tem uma certa utilidade pública e eu já vi na internet também pessoas que têm a síndrome de Collins se sentindo identificadas e felizes por verem um filme onde o personagem principal é uma criança igual a elas ou igual a ele, que tem a mesma síndrome e ele é um herói. Isso é fantástico. Então, para o filme, nota 9,5. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no Filodoxia e de divulgar o canal. Beleza, pessoal? Tchau, tchau!